Meus amados, a palavra de hoje está lá em Mateus, no capítulo de número 7, no verso de número 7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e as portas vos serão abertas. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se lhe abre a porta. Hoje nós vamos aprender aqui a questão da oração. Que tipo de oração Deus recebe? Temos que entender alguns princípios em Deus para ter nossas orações respondidas. Diz a palavra de Deus em Isaías, número 55, verso de número 11, que nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia. A Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pois tudo que Deus falou, da maneira que falou, assim será. Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele fala, eu honro quem me honra. Eu honro quem me honra. A Bíblia também coloca algumas posições que o altar tem que se encontrar, que a pessoa tem que se encontrar. Salmos de número 1 fala, não se assenta à roda dos escarnecedores, não medita com eles, não participa dos seus manjares, medita na lei do Senhor e será como árvore plantada à beira de ribeiros e tudo o que vier fazer vai dar certo. Mas nós temos que entender que esse princípio da palavra, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, nós temos que também buscar em Efésios capítulo 1 que todas as bênçãos do reino do céu já nos foram acrescentadas. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção lá em Efésios capítulo número 1. Jesus falou, não ignoreis os ardis de Satanás. Jesus também falou, ele veio para matar, roubar e destruir. Ora, se eu sou abençoado com toda sorte de bênção, tem alguém roubando a minha bênção. E aí Deus lança uma palavra e fala dessa forma, o reino é tomado por força, por violência. Essas palavras, todas essas palavras que Deus acabou de falar, ele quer chegar num ponto, o ponto de autoridade. Quem pede tem que estar na posição de autoridade para ligar em terra e pedir a Deus o cumprimento da palavra. Exemplo, se eu sou íntegro, se eu sou reto, se eu sou temente ao Senhor, se eu me desvio de todo o mal, eu estou enquadrado em Efésios capítulo 1, que diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. E se eu sou autoridade em Deus, se o Espírito Santo está em mim, se eu abro a boca para pedir algo, eu tenho que ter a consciência tranquila que eu estou bem diante de Deus. Por isso que Paulo falou que o homem subjugue-se a si mesmo. Porque quando você entrar em juízo para pedir algo a Deus, houver mágoa, soberba, altivez, falta de domínio, praticando os mesmos erros, marido contra mulher, mulher contra marido, mãe contra filho, filho contra mãe, a Bíblia diz que Deus ele não vai aceitar a oração e não passa sequer do teto. Ele fala, deixa a sua oferta no altar, vai e reconcilie-se com o seu irmão ou com aquele que você faz inimizade. Essa é uma arma para Satanás cobrar. O crente está lá orando, louvando, glorificando, exaltando, bendizendo, fazendo propósitos em tempo e fora de tempo, entrando dentro do seu quarto, louvando e adorando. Mas, na verdade, a oração não está passando do teto, por causa da posição do altar. Oração respondida é quando o homem chega diante de Deus e fala assim, Pai, analisei a mim mesmo. Há alguma coisa que impede o Senhor de entregar a minha bênção? Porque eu fiz uma análise, mas o que teu Espírito traga a existência se há algum empecilho no mundo espiritual, aonde Satanás está usando de legalidade contra mim, simplesmente para não entregar o que é meu por direito e por herança.
Porque a bênção ela é tomada, ela já é sua por direito. Então, se você tiver alguma coisa que impeça esse pedido de chegar diante de Deus, Satanás vai sempre falar assim, não, contra ela ou contra ele, tem isso. Então, segundo os padrões da sua palavra, a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então, segundo os padrões da sua palavra, este não pode receber porque não está em espírito de retidão, conforme a palavra que tu mesmo falou. Satanás, ele é acusador. A bênção, ela já é minha. Eu tenho a bênção do Senhor dos Exércitos. Já sou abençoado com toda sorte de bênção. Aí Jesus fala, o reino é tomado por força. Eu venci, vocês vão vencer também. Qual é o conselho? Orar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus em oração e pedir para o Espírito Santo, Senhor, quero fazer uma análise de mim mesmo, porque quero ter posição de altar para clamar alguma coisa diante de Deus e a porta automaticamente já se abrir. Eu quero ter posição de íntegro, de reto, de temar ao Senhor e se desviar de todo mal, para quando eu pedir, eu encontrar. Quando eu bater, a porta tem que se abrir, porque aquele que pede tem que receber, e o que busca tem que encontrar. E se abre a porta, me é entregue o que é meu por direito e por herança, porque sou filho do Deus Altíssimo, sou filho do Todo-Poderoso. Então, se eu estou na posição de receber, meu Pai, eu quero saber quais são os sinais, quais são os dias que o Senhor vai estipular no mundo espiritual para estar entregando. A bênção ela é tomada. Daniel estava na beira do rio Idequel, chegou o anjo Gabriel para ele e falou, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar ao Senhor teu Deus, foi ouvida a vossa súplica. Mas eu, Gabriel, fui impedido nas regiões celestiais pelo anjo da Pérsia, por Satanás. Então, há uma briga espiritual para entregar uma bênção para você. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, fala que os anjos de Deus são espíritos ministradores, são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Então você tem que entender que há uma guerra espiritual para que uma bênção passe nas regiões celestiais para ser entregue em terra. Por isso que os anjos de Deus são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Nós temos que entender as funções espirituais. O Espírito Santo, ele capacita, consola e chora. Jesus já pagou o preço e é o advogado. Deus é o juiz e bate o martelo. E quando ele bate o martelo, alguém tem que entregar essa bênção, que são os anjos do Senhor. Ora, o anjo Gabriel falou para Maria que ela ia ficar grávida. O anjo também visitou ali Abraão e falou que Sara ia ter um filho em tal época. O profeta Eliseu falou que aquela mulher teria um filho. O profeta Elias falou, traga-me as vasilhas e deita o óleo. Então tem sempre alguém que tem que ligar a bênção. E aí o sacerdote da casa do Senhor, esse também tem que saber ligar a bênção. Porque tem muitos sacerdotes que só pregam a palavra, mas ele não tem o discernimento de ligar a bênção sobre a vida do povo. Aí o povo vai perecendo. Então os mistérios de receber a oração está em quem liga sobre a terra. Quem é essa autoridade que está ligando? Segundo Mateus capítulo 18, verso 18. Qual o tempo do pedido da bênção? E se essa bênção tem validade? Porque muitos pedem de acordo com a sua concupiscência carnal. E a Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Deus abençoa? Deus abençoa. Deus prospera? Ele prospera. Mas ele só vai prosperar quando o homem estiver na posição de homem espiritual e não de homem carnal. Então, antes de fazer um pedido a Deus, você tem que saber qual é a posição espiritual que você está. Aí Paulo fala, subjugue-se o homem a si mesmo. Então você tem que fazer uma reflexão aí de uns 4, 5 dias em todas as áreas. Rancor, mágoa, soberba, altivez, falta de domínio. E aí você vai analisar você mesmo durante 7, 8 dias
e perguntar ao Espírito Santo se você está na posição de receber alguma coisa de Deus. Após isso, aí você entra com o seu pedido. Antes de entrar com o pedido de juízo, também peça ao Espírito Santo novamente, após os 6 dias, fala: Senhor, eu posso pedir isso, estou na posição para receber isso. E aí depois que você fizer toda essa análise de oração, você entra diante do Todo-Poderoso, que é juiz, e ele vai bater o martelo ao seu favor, porque ele não pode negar a posição do altar, ele não pode negar o que está sendo ligado em terra, porque quando você pede da maneira certa, o juiz bate o martelo ao seu favor. A paz do Senhor Jesus, eu espero que isso tenha ajudado. Meu nome é Pastor Assênio Santo, meu telefone é 61 9612 8776. Sou evangelista e conferencista, pregador da palavra do reino de Deus sobre a terra. Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê a paz. Em nome de Jesus.